Muito boa noite, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, todos vocês, meus familiares, que têm acompanhado a nossa caminhada aqui. Estou aqui de novo, vamos continuar. Agora a gente está fazendo assim de 2 em 2 dias, mas vamos adiante. Vamos levar adiante esse propósito de falar da palavra do Senhor, de levar adiante a palavra do Senhor. E eu quero encorajá-los mais uma vez, quem não é inscrito aqui no canal, a se inscrever. Quem já é inscrito, a divulgar, nos ajudar aí com os familiares, com os amigos. Quanto mais pessoas ouvirem essa mensagem e principalmente praticarem essa mensagem, melhor. A vida humana precisa disso. A nossa vida, ela só vai fazer sentido quando nós fizermos essa vontade de Deus, que é levar o amor, propagar o perdão, a tolerância, a bondade, a longanimidade, a amizade, a fidelidade, todas as virtudes que Deus tem para nós. A gente precisa levar adiante essa corrente, levar adiante essa mensagem e principalmente viver essa mensagem. Não é verdade? Imaginem, Jesus, por mais que as pessoas critiquem, façam o que quiser, eu creio que ele é Deus que se encarnou mesmo, veio aqui como nós, morreu com 30 anos e meio mais ou menos e ressuscitou, e hoje ele se tornou o Espírito que dá vida e está dentro do homem que crê nele. Qualquer homem que confessa ele como Senhor e Salvador da vida dele e crê no coração, ele entra para dentro, ele faz uma obra maravilhosa de transformação. Eu creio piamente nessa mensagem. Olha, uma pessoa, você pode dizer, mas ele era Deus, não importa, é um ser humano. Ele se encarnou como ser humano, como nós. Viveu genuinamente a verdade do amor. E até hoje a gente está aqui falando dele. A mensagem dele continua sendo válida. E muito válida. Como eu sempre digo aqui, a Bíblia não é um livro de religião. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para o homem. Tem muita coisa dura na Bíblia? Tem, porque o homem merece, a gente não é muito fácil, né? Mas também tem muita coisa ligada ao amor, ao perdão, à reconciliação, à transformação das pessoas por meio da fé, da paz, do amor. Poxa vida! Vamos levar adiante essa mensagem? Ajudem aí a levar adiante, por favor. Para a honra e glória de Deus, para Ele ser exaltado. Vamos ajudar? 40 lições essenciais para a vida cristã, lição 11. Nós já estamos caminhando bem. Quero realmente encorajar aí, assistam, Tem muita coisa aí que a gente gravou sobre Daniel, fundamentos da fé cristã, 40 lições essenciais. Gastem um tempo, não sei, 2 lições por semana, não sei, mas assistam. Com certeza vocês vão ganhar alguma coisa e vão levar adiante alguma coisa. Tá bom? Título da lição 11, o estabelecimento da igreja e os fundamentos do seu viver. A igreja não é algo para o futuro, mas para hoje, para esta era, pois esta é a era da igreja. A próxima era será a manifestação do reino, o milênio. Deus quer ter a igreja hoje, nesta dispensação na terra. Muitos santos do passado foram iluminados acerca de muitos itens da Bíblia, como a salvação de Deus, a santificação, a necessidade de ser espirituais, de guardar a palavra sagrada, de não amar o mundo, de buscar os interesses de Deus e de sua obra na terra. Também viram que precisam ganhar almas e praticar o evangelismo com entusiasmo, a ponto de ir para terras longínquas, a fim de pregar o evangelho. Contudo, todos esses itens não são a meta de Deus, mas meios para atingi-la. Deus tem uma só meta nesta era, a igreja. Esse é o alvo da economia divina e a meta do propósito eterno de Deus. Para formar a igreja, primeiramente precisamos de material, o povo de Deus. Então, o povo de Deus é o material para a formação da igreja. Antes da crucificação de Cristo, ninguém estava qualificado para fazer parte da igreja, pois ela é gloriosa, santa e cheia de vida e do Deus triuno. E todos estavam sob condenação por causa das transgressões
e eram pecadores por causa da desobediência. Romanos 5,18. Alheios a Deus, Efésios 4,18. E jamais poderiam expressá-lo. Eles haviam nascido em pecado, lutavam com ele a vida inteira e nele morreriam. Eram inimigos de Deus, eram o velho homem da velha criação e estavam mortos em delitos e pecados. Como alguém assim poderia ser parte da igreja? Impossível. Visto que ninguém poderia livrar o homem dessa situação, o próprio Deus se encarnou e se tornou um homem perfeito, a fim de ir à cruz e morrer por nós. Seu sangue derramado ali fez remissão por nós e nos resgatou do pecado, salvou-nos do juízo, eliminou todas as coisas negativas e em ressurreição liberou a vida divina para nós. Ele foi o grão de trigo que morreu para produzir muitos grãos. João 12:24. Os muitos filhos de Deus, seres humanos qualificados a fazer parte da igreja e se tornar membros de Cristo em seu corpo universal. Isso ele fez ao anoitecer do dia em que ressuscitou, quando apareceu aos discípulos, soprou neles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Em João 20:22. Ali eles receberam o Espírito, no aspecto essencial. Desse modo eles nasceram de novo, nasceram de Deus e estavam qualificados a ser a igreja. Que maravilhoso! Quem mais poderia formar a igreja senão ele? Depois de ascender ao céu, esse Cristo morto e ressurreto derramou sobre a igreja o Espírito no aspecto econômico, batizando os crentes em um só corpo. Pelo Espírito, no aspecto essencial, os discípulos foram regenerados para ser a igreja, o corpo de Cristo. E pelo Espírito, no aspecto econômico, eles receberam poder do alto para, como o corpo, agir e fazer coisas para a cabeça. Portanto, vemos que a igreja foi formada em duas etapas. Primeiro, pelo insuflar do Espírito nos discípulos e depois pelo derramamento do Espírito sobre eles, batizando-os em um só corpo. Essa foi a formação da igreja. A primeira igreja a ser formada na terra, portanto, foi a igreja em Jerusalém no dia de Pentecostes. Foi a primeira expressão da igreja universal numa cidade. A partir daí, a igreja começou a se expandir à medida que o evangelho se espalhava. Quando o evangelho chegava a certa cidade e as pessoas criam nele, o Espírito as regenerava essencialmente e também as imergia no corpo único de Cristo. Desse modo, a Igreja Universal passava a ter uma expressão naquela cidade. E assim tem sido através dos séculos. Assim tem sido até hoje, tá certo? A formação da igreja. Eu vou passar os itens e depois a gente lê alguns versículos essenciais, tá bom? A crucificação de Cristo redimiu os crentes. A ressurreição de Cristo regenerou os crentes. A ascensão de Cristo derramou o Espírito sobre os crentes. O estabelecimento da igreja, o início da vida da igreja deu-se em Jerusalém. O avanço do evangelho ocorreu por meio de uma perseguição levantada contra a igreja em Jerusalém e consequente dispersão dos irmãos para outras regiões. A igreja estava lá, o Império Romano perseguiu a igreja, os apóstolos ficaram ali com medo, escondidos, mas muitos discípulos, muitas pessoas salvas foram para a Judéia, para Samaria, foram espalhando o evangelho até chegar em nós. Tá certo? O viver da igreja em Jerusalém consistia em perseverar no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. As igrejas foram estabelecidas em cada cidade onde os cristãos viviam, tais como a igreja em Jerusalém, em Antioquia, em Cencreia, em Corinto, em Éfeso, em Laodiceia. Quando se tratava de uma reunião, se dizia a igreja na Judéia, ou as igrejas da Galácia ou da Judéia. Em alguns casos, chamava a igreja de a casa de fulano, ciclano, beltrano. Na casa das pessoas, a igreja também pode estar. Por exemplo, Priscila e Áquila, né? Romanos 16 fala da igreja na casa deles, ou na casa de Ninfa, em Colossenses.
As igrejas também eram compostas de quê? Presbíteros, anciãos, ou bispos, supervisores, né? Diáconos, aqueles que servem, ou aquele que serve, crentes ou santos. Essa é a composição da igreja. A expansão da igreja e o ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o principal propagador do evangelho, estabelecendo o testemunho da igreja entre os gentios, por meio de suas viagens ministeriais. Por seu intermédio, Deus completou sua palavra revelando os seus mistérios. O mistério de Deus, que é Cristo, o mistério de Cristo, que é a igreja, e o mistério da piedade, Deus manifestado na carne. Esses versículos aqui a gente vai ler. E mais alguns outros lá para trás, tá bom? Estabelecidas as igrejas, os apóstolos selecionavam, de acordo com a designação do Espírito Santo, os irmãos que se encarregariam dela em cada cidade. Ou seja, a eleição de presbíteros, ou mesmo evangelistas, pastores, mestres, quem serve a diaconia é de acordo com o Espírito Santo, não é de acordo com o homem, né? É a unção que vai mostrando. A igreja é de Cristo, ela é o corpo de Cristo. Ele vai, a gente congrega, né, aquele monte de irmãos. Deus vai ali de acordo com a unção, de acordo com quanto a pessoa busca. Todos são convidados a servir. E aí não precisa ficar forçando, usando o artifício humano. O Espírito Santo vai organizando quem vai pastorear, quem vai servir aqui e ali. Todo mundo é importante para o corpo, tá certo? Maravilhoso isso, né? O ministério de consertar as redes do apóstolo João, isso é rico também, né? João era remendador, era o discípulo do amor, né? Tá certo? 2 fundamentos para a igreja saudável: o ensinamento dos apóstolos e a experiência do Espírito mesclado e da presença de Deus. A gente vai ler alguns versículos falando disso. A peculiaridade, a generalidade e o aspecto prático da vida da igreja. A fé cristã constitui a base única para a unidade genuína de todos os verdadeiros cristãos. No tocante a essa única fé, devemos ser peculiares e específicos, a ela nada adicionando e dela nada subtraindo. Então a fé é o suficiente. Com respeito a doutrinas contidas na Bíblia, desde que genuínas, devemos ser gerais, não exigindo que os outros pensem como nós. Ou seja, se a doutrina é genuína, a gente tem que respeitar, tá certo? Isso é rico, esses versículos são ricos. A fim de ter a genuína vida da igreja, a gente precisa amar os irmãos como Deus os ama. Isso é importante a gente ler, né? Então vamos ler alguns versículos, assim, um versículo de cada item, senão a gente não dá conta de ler tudo, né? Vamos ler sobre o início da igreja, Atos 2, de 1 a 5. Atos 2, de 1 a 5. Atos 2, a gente pode ler alguns versículos que eu acho rico aqui sobre a igreja, maravilhosos, né? Atos 2, de 1 a 5, depois vamos ler Atos 2, do 42 até o 48. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então esse é o aspecto econômico do Espírito Santo. Os discípulos não falaram, os apóstolos não falaram em língua estranha. Deus os empoderou para falar na língua de cada pessoa que tinha ido para lá, sobre as maravilhas de Deus, tá certo? Não que a língua estranha não seja um dom, é um dom. Mas aqui não foi isso que aconteceu, tá certo? Vamos ler também João 20, 22. Não vai dar para a gente ler tudo, mas vamos ler alguns versículos, tá bom, gente? João 20, 22. Olha que rico isso, hein? Ó, 22. E havendo dito isto, isso foi Jesus mesmo, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Olha que rico. Riquíssimo isso, né?
Agora vamos ler a respeito da igreja primitiva, né? Atos 2, 42 a 48. Depois a gente vai ler aqueles versículos sobre os mistérios. E a gente vai ler alguns capítulos sobre Paulo, mostrando que a igreja ela tem seu aspecto local nas cidades, tá certo? Acho que aí já dá pra gente esclarecer bastante coisa, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. É até o 47. Isso aqui é a igreja. Olha só, eles estavam no templo, de casa em casa, tinham tudo em comum. Quem tinha mais ajudava quem tinha menos. E dia a dia Deus ia acrescentando. É isso a igreja, certo? Agora vamos ler sobre os mistérios lá, né? O mistério de Deus que é Cristo, o mistério de Cristo que é a igreja e o mistério da piedade. São os 3 grandes mistérios da Bíblia. Eu acho importante a gente ler, tá certo? Depois a gente lê mais lá no finalzinho sobre a igreja, tá bom? Ó, o mistério de Deus é Cristo, Colossenses 2:2. Ok? Colossenses 2, versículo 2. Ó, cheguei. 2:2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Agora o mistério de Cristo é a igreja, Efésios 3:8. Efésios 3:8, ó. Vamos ler aqui. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão benditas e abençoados todos os povos. De modo que a fé, que os dá fé... Não, eu estou no lugar errado, peraí. Fiz besteira, desculpem, tá bom? Estava lendo Gálatas 3:8. É Efésios 3:8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ok? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, Efésios 3, versículo 8. Vamos ler. Agora, 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16. Opa. Chegando aqui. Deu uma parada boa aí, né? 1 Timóteo 3,16. Ó. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse mistério da piedade é exatamente isso, né? Viver Deus na nossa carne, né? Certo? Eu vou ler alguns versículos antes. Versículo 14. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E aí fala, evidentemente, grande é esse mistério, o mistério da piedade.
que é o que a gente precisa viver na igreja, tá certo? Vamos ler agora 1 Timóteo 6,12. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. 2 Timóteo 4,7. 2 Timóteo 4, versículo 7. Aí a gente fecha lendo Romanos 14, tá bom? 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aí aqui é sobre o apóstolo Paulo, também falando da igreja, tá certo? Vamos ler agora Romanos 14, versículos 1 a 8. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e também dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Aqui é para não ficar discutindo doutrina. Se a pessoa creu em Jesus, é nosso irmão. Não importa. E se a doutrina que ele segue é bíblica, tá aqui, é nosso irmão. Tá tudo certo. Tá bom? E aí, para fechar, eu vou ler alguns versículos bem pequenos, assim, falando das igrejas. Ó, Romanos, por exemplo. Ó, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, né? O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estais em Roma. Tá vendo? Chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler agora Coríntios, para vocês verem também a mesma coisa. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Tá vendo? Então esse é o aspecto local da igreja, é um limite da cidade. E o aspecto universal, todos que creram em Jesus são parte do corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe.